Fala família, tudo bem com vocês? Muita gente tem uma dúvida. Qual é o certo de montar um disco numa esmerilhadeira? Você colocar o disco assim ou você colocar o disco assim? Mas qual jeito é o jeito correto de se fazer? Vamos lá que eu vou ensinar para você nunca mais errar. Devido a essa dúvida de como montar o disco corretamente, resolvi fazer esse vídeo para explicar como você mesmo descobrir. Independente da marca e do tipo do disco que você está usando, eu vou ensinar como você não montar errado. Algumas pessoas dizem, não, o correto é colocar as informações para baixo. Outros dizem o correto é colocar as informações para cima. Mas e aí, qual é o método correto de se montar um disco na esmerilhadeira? Vou colocar agora bem de perto a imagem do disco para mostrar para vocês como você identificar essa informação no disco para saber se você não está montando errado. Porque alguns discos você pode montar ele tanto assim quanto assim na esmerilhadeira. Não importa se a informação está para fora ou para dentro, não há problema algum. Porém, alguns discos não podem ser montados de qualquer lado. Você precisa observar uma informação que eu vou mostrar agora. Esse disco que eu estou aqui na mão, ele é para aço carbono e aço inox. Então, esse disco não contém a informação de sentido obrigatório. Significa, posso estar utilizando ele na esmerilhadeira tanto com as informações para dentro quanto para fora, como está nesse daqui. Sendo assim, por não ter essas informações contidas aqui no disco, significa você pode colocar ele tanto com as informações como está aqui para dentro quanto para fora, sem problema nenhum. Vou pegar um outro modelo de disco aqui. Esse aqui é um Supercut, um disco mais forte do que esse que eu acabei de mostrar anteriormente, e ele também não tem as informações de sentido de rotação, também podendo ser utilizado tanto com as informações para dentro quanto para fora. Agora eu vou mostrar para vocês um disco que tem o sentido obrigatório, que esse modelo é Extreme. Esse disco aqui, ele tem a simbologia. Qual é a simbologia? Essa que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou ampliar na tela para vocês verem de perto qual é a simbologia. É essa da tela. Está com esse círculo? Exatamente essa é a simbologia de rotação. Tá vendo o S, que é o sentido, e uma setinha do lado. Então, vocês viram aí na tela essa simbologia aqui com a setinha. Significa, ele está dizendo que o giro é nesse sentido aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, ó. Como toda esmerilhadeira gira no sentido anti-horário, significa que você estando de frente com a esmerilhadeira, você não pode colocar esse disco com as informações para fora. Como ele tem essa setinha de rotação, você precisa virar e colocar o disco nessa posição na esmerilhadeira. Então, o correto é se colocar assim, ó. Todos eles que têm sentido obrigatório de rotação, as informações são para dentro, desse jeito aqui, ó. Isso significa que ele vai girar, ó, no sentido correto. Então, sim, ele vai girar aqui, ó, no sentido anti-horário e vai girar no sentido correto, porque ele está pedindo para girar assim, ó. Então, se nós olharmos aqui dentro as informações, ó, sentido anti-horário, ele estando desse jeito na máquina. Então, é assim que tem que ser montado. Por que que esse disco tem o sentido obrigatório de ser montado? Pode olhar na tela que esse disco aqui, ó, ele tem umas sombras aqui porque é um disco especial. Então ele tem um sentido de corte, ele foi fabricado para ele dar uma melhor performance para você. Montando o disco corretamente, você vai ter uma maior autonomia do disco na máquina. Isso para os discos que tem a simbologia de sentido correto. Então, para que vocês não errem, é só seguir esse símbolo aqui, aprender que esse símbolo aqui, ele é um símbolo que mostra o sentido obrigatório do disco e utilizar ele corretamente na sua máquina para um melhor desempenho, tanto do seu equipamento quanto do seu disco. Então, depois dessa informação, ficou bem simples, né? Você conseguir identificar o sentido de rotação obrigatório do disco. Não tendo, então, o disco a informação, aquela simbologia de sentido obrigatório do disco, pode montar, então, ele assim, com as informações para dentro ou com as informações para fora, que não há problema nenhum. Isso significa que o disco foi construído para você colocar do lado que você quiser. Eu prefiro colocar as informações para fora, quando ele não tem sentido obrigatório, para você estar sempre ciente de que disco você está utilizando. Porque tem vários tipos e modelos de disco, então é muito bom você ter as informações sempre à mão ali do seu disco. Espero ter ajudado, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.